Paz seja convosco. Amém. Estamos mais uma vez reunidos para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor, buscar a face dele, conhecer mais dele, para nós podermos cada vez mais vivermos segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos glorificar, exaltar e bendizer o seu nome, Pai. Queremos mais uma vez colocar o nosso coração, as nossas vidas na tua presença, pedindo a Ti, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê direção. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco e testifique nos nossos corações, Pai. Ora em nome de Jesus. Amém. Quero mais uma vez saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saudar Rosângela, outra Rosângela, amiga da Jenny, que está nos visitando. Seja bem-vinda, querida. Não temos nada de oferecer a não ser a palavra de Deus, mais nada. Tá? Nossa igreja ela é pequenininha, mas temos visto mudança nas pessoas e isso é muito bem-vindo. Também saúdo todos que estão aqui de forma presencial ou de forma virtual. Nosso irmão Ares, ele está se formando hoje na faculdade. Eu nunca vi formatura de manhã, de domingo de manhã, né? Mas ele contatou. Estamos trabalhando dentro da nossa escola bíblica dominical o tema dos pecados intocáveis, ou os pecados que são aceitáveis a nós. Já estamos caminhando há alguns meses dentro desse tema, e agora esse tema é o último, chama mundanismo, e na semana que vem, nós, se Deus assim o permitir, nós estaremos finalizando esse tema de pecados intocáveis que trouxe tanta luz em relação aos pecados que nós permitimos que façam parte das nossas vidas. O tema é mundanismo. Mundanismo, ele significa coisas diferentes para diferentes pessoas. O que nós temos que entender é que as escrituras elas não são de particular interpretação. Então eu não posso interpretar as escrituras como eu quero, como me apraz. E essa diversidade do que é mundanismo, como os outros pecados que nós tratamos, eles vêm exatamente dessa condição que as pessoas elas acham que elas podem interpretar a Bíblia segundo o seu desejo, segundo a sua vontade. Para uma comunidade chamada Amish, que não tem aqui no Brasil, você vê bastante em filme, Amish, A-M-I-S-H, eles, fora do Brasil, eles residem, em especial nos Estados Unidos, e eles são uma comunidade separada, são várias comunidades na verdade, mas são separadas, e para eles, mundanismo significa ter eletricidade, ter telefone, ter carro, ter televisão. Então para eles, essa abstinência seria um pouco mais radical do que o conceito dos franciscanos, em que você não pode ter nenhuma posse, mas é uma sociedade que fala que tudo que é de prazer que você tem no mundo é mundanismo. Há igrejas bastante conservadoras, inclusive no Brasil, em que tem uma lista de atividades proibidas. É proibido dançar, é proibido jogar cartas, é proibido ir ao cinema. Eu lembro que há uns 10, 15 anos atrás, quando a gente estava em São Paulo, o pastor Jonas, nosso pastor querido, ele contava que na igreja dele era proibido homem usar shorts. Então, não podia usar shorts. E aquele um dos meninos lá, ele era um menino que era um grande jogador de futebol, lá jovem ainda, estava entrando nas turmas de base. E quando o pastor soube, e estava perto do batismo dele, ele proibiu o menino de batizar. E expulsou aquele menino da igreja, porque ele não desistiu do futebol mesmo. O menino falando, pastor, esse é o meu jeito de ganhar dinheiro e sustentar minha família. Então, as igrejas elas estabelecem atividades proibidas a partir do seu próprio entendimento, através da sua própria pessoa. Sem qualquer intenção de desdenhar desses dois pontos de vista, precisamos entender que mundanismo é muito mais do que atividades proibidas ou conveniências do mundo moderno. Mundanismo é muito mais do que isso, é muito mais do que essa condição exterior, entendeu? Eu já dei esse exemplo para vocês, é como uma mesa que ela tem aquele verniz, e o verniz é uma camada muito fina. Se você começar a passar muito a mão ali, o que acontece é que aquele verniz vai sair. Se você for lá em casa, quem já foi, você vê que a minha mesa ela tem uma parte que ela não tem, porque é onde que o mouse passa. Eu não gosto de mousepad.
Então, maus e paz, então ele já tirou o verniz. O cristianismo das pessoas, ela acaba sendo muito superficial, apenas em conveniências no mundo moderno ou atividades proibidas. Então a pessoa simplesmente por não tomar um vinho ou não tomar uma bebida alcoólica ou ela não fazer alguma coisa ou outra, ela é considerada como santa ou, se for ao contrário, como mundana. 2 textos bíblicos nos ajudarão a entender o conceito de mundanismo. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, sempre o nosso ponto de partida de leitura é Menísia, o lado da Diene, Rosângela e quem estiver aqui, tá? Então todos vamos ler. Então o primeiro texto, quem vai ler é Menísia, 1 João, por gentileza, 1 João capítulo 2, versos 15 e 16. 1 João capítulo 2, versos 15 e 16. Menísia? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Esse texto de 1 João capítulo 2, versos 15 e 16, o apóstolo João nos exorta a não amar o mundo, descrevendo então as coisas que ele chama de mundo. Ele fala do mundo como os desejos pecaminosos da carne, os desejos pecaminosos dos olhos e o orgulho dos bens. E aí ele está falando da condição da nossa carne, que deseja, ele está falando do que nossos olhos cobiçam e fala da nossa soberba, que é a condição de que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem um termo dentro da igreja presbiteriana que para mim me incomoda, que é o termo do reverendo, em que reverendo é alguém que merece reverência. Eu consigo, quando a pessoa me chama de reverendo, me dá uma coceira, entendeu? Porque eu não vejo essa condição de reverência para o ser humano, mas é apenas um termo da igreja e nós respeitamos isso, mas eu não me sinto bem em relação a isso. As 3 expressões parecem indicar que João tem em mente desejos e atitudes que vemos hoje claramente como sendo pecado. No entanto, como estamos considerando o que chamamos de pecados aceitáveis e sutis, a gente tem que cavar um pouquinho mais. Sim, apóstolo João está falando sobre desejos da carne, desejo dos olhos e a soberba, o desejo de você achar, ou melhor, o sentimento de você achar que você é melhor. Mas como nós estamos trabalhando pecados sutis, nós vamos aprofundar mais um pouquinho. Eu quero pedir que você abra 1 Coríntios 7, 31. 1 Coríntios 7, 31. Pode ser do 30, Diene, por gentileza, do 30, do 29 ao 31, por favor. 1 Coríntios capítulo 7, versos 29 a 31. Desculpa. 29 a 31. Eis o que vos digo, irmãos, o tempo se fez curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposa sejam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que se regozijam como se não se regozijassem, aqueles que compram como se não possuíssem, aqueles que usam deste mundo como se de fato não usassem, pois passa a figura deste mundo. Eu quisera que estivessem isentos de preocupações. Quem não tem esposa, cuide das coisas do Senhor e do modo de agradar. Você tá, filho? Ela já está no 32. Só até o 31. Só até o 31. Está empolgada, filho? Com base
no aviso de 1 Coríntios 7,31, nós podemos definir o mundanismo de acordo com o nosso estudo, como estar apegado à coisa. Então não chegamos no ponto do amor, mas no sentido de apegar. Nos apegar a coisas, monopolizando ou preocupado com o que é passageiro com o mundo. Então, o conceito de 1 Coríntios 7,31 é um pouquinho mais profundo que o conceito de 1 João capítulo 2, verso 15 e 16, porque ele traz a condição de você estar apegado. Então as pessoas elas se apegam às situações. Então eu priorizo. A nossa vida cristã ela tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o tempo que nós dedicamos ao Senhor, ou que nós não dedicamos ao Senhor. Essa condição de você estar apegado a algo é pecado. O que transforma em mundanismo as coisas que não são necessariamente pecado, porque em 1 João capítulo 2, 15 e 16, ele está dizendo coisas pecaminosas. E nessa condição de 1 Coríntios 7, 31, ele fala de coisas que são lícitas e que nós nos apegamos a elas. Então é uma coisa que é lícita e ela vira pecado pela nossa atitude. Voltando, em 1 João capítulo 2, versos 15 e 16, apóstolo João alerta sobre a condição de você amar coisas ilícitas. Em 1 Coríntios 7,31, Paulo vem falando sobre você amar, se apegar com coisas que são lícitas. Então quando a gente vê, por exemplo, naquelas parábolas dos evangelhos, um rei, ele decidiu fazer uma festa, e ele convida as pessoas. E aí as pessoas elas começam a se excusar ou pedir desculpa. E elas falam, olha, eu acabei de casar. E eu não posso comparecer à sua festa. Olha, eu comprei um terreno. E eu não posso comparecer à sua festa. Eu comprei uma junta de bois. E eu não posso comparecer à sua festa. Talvez a gente no conceito ocidental, a gente não veja a gravidade disso. Mas dentro do conceito oriental, uma festa como essa, se fosse uma festa de casamento ainda, era algo que era uma tremenda afronta a alguém não participar. Casamento é uma coisa lícita. Você comprar um terreno é uma coisa lícita. Você comprar uma junta de bois para o seu trabalho é uma coisa lícita. Mas aquelas pessoas elas deram prioridade para uma condição que poderia ser deixada para depois em relação àquela festa, que é exatamente o que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7,31 está falando. Nós transformamos coisas que são lícitas em pecaminosas pelo valor exagerado que nós damos. Tem que ter um equilíbrio. Foi o equilíbrio? Tem que ter um equilíbrio. Sim. Nossa palavra da nossa igreja sempre é equilíbrio. Ninguém é chamado a extremismos. Nós somos chamados ao equilíbrio. Nós temos um culto de oração na quarta-feira, e nós temos um culto de escola dominical de manhã e um culto noturno. E você tem segunda, terça, quarto dia inteiro, quinta, sexta, sábado, para você fazer o que você quiser. O dia do Senhor, ele é o dia do Senhor. Quando você prioriza uma coisa que não é prioritária, como louvar e adorar o Senhor, você está dando apego a alguma coisa mais importante, mesmo que seja o seu sono. Mesmo que seja o seu sono, mesmo que seja o seu trabalho, mesmo que seja qualquer coisa. E é algo que a nossa igreja ela já amadureceu em relação a isso. Rosana já não conhece, mas uma grande maioria das pessoas que congregam conosco, elas são da Santa Maria, por isso que só vem uma vez com esse preço da gasolina. Santa Maria, Ocidental, são pessoas que moram muito longe. E eles trabalham com venda de flores. Então, os dias que são bons de venda de flores são sexta, sábado e domingo. Mas a gente tem trabalhado esse conceito no coração deles de que o nosso Deus ele nos dá 7 dias para nós trabalharmos, e 6 dias para nós trabalharmos, e o 7º dia para nós descansarmos e também louvarmos ao Senhor. E nós temos meio que abolido, é uma moda dizer, porque eu não tenho gerência sobre a vida nem a casa de ninguém, mas as pessoas elas têm entendido que Deus que abençoa de segunda a sábado, se você não trabalhar domingo, você vai continuar sendo abençoado. E as pessoas têm provado disso. Diene é uma pessoa que vive esse contexto já tem um bom tempo, desde que ela abandonou o trabalho secular, e ela tem vivido, entendeu? E nada tem faltado a ela. E ela tem se esforçado
com dor, com dificuldade para vir à casa do Senhor, mesmo em tempo de chuva ou tempo de dificuldade, ela vem. Então, a gente tem que entender que nós não podemos dar valor exagerado a coisas. Nós temos que ter equilíbrio. Colossenses 3:2, Rosângela, Rosângela 2, por favor. Rosângela 2. Colossenses capítulo 3, verso 2. A Bíblia é nova, tudo. Colossenses é Novo Testamento, né? 3, 2. É você? Não, é a Rosângela 2. Eu? É. 3, 2. Não, 3, 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Até 3, 2, unicamente. porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o apóstolo Paulo, em Colossenses 3:2, ele vem falando para a gente que a forma de nós abandonarmos essa condição de mundanismo é termos a nossa mente nas coisas do alto. Pensar nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Não é que você não tem que trabalhar, não é que você não tem que estudar, você não tem que limpar a sua casa, não é nada disso. Não, agora o pastor Paulo falou isso, então eu vou largar tudo, entendeu? E a gente vê isso como um extremo, inclusive dentro do contexto cristão. Homens e mulheres muitas vezes se dedicam tanto à igreja que abandonam seus lares. Mulheres deixam seus lares, o marido vai trabalhar cedo e quer tomar um café com a esposa, e a esposa está lá na igreja em oração, e isso é constante, é de manhã, é de tarde, é de noite. E as igrejas dos dias de hoje, as igrejas contemporâneas, elas têm trabalhado muito essa condição de fazer com que você fique refém à igreja. Então você tem culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. Se você faltar um culto, você está em pecado. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. A palavra de Deus ela é muito clara. Por isso que o conceito de você trabalhar ou não trabalhar no domingo tem que ficar muito claro. Porque o dia do Senhor é o dia do domingo. Quarta-feira é o nosso dia de oração. Eu convido, vocês não participam, poucos participam, mas não é uma obrigação. O culto de domingo, ele é uma obrigação, não é um pedido, não é uma solicitação, é quando você estiver com vontade, não, é uma ordenança. E quando você não está agindo segundo a vontade do Senhor, você está em pecado. As coisas de cima devem ter muito mais valor para nós, ou seja, coisas espirituais como a Bíblia, oração, evangelho, obediência a Deus, cumprimento da grande comissão e acima de tudo o próprio Deus, tem que estar acima das coisas de baixo. Nós temos que entender isso. E eu dou sempre um exemplo quando eu estou dando um curso, eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui. Gabriel, por gentileza, vem aqui. Vou criar uma situação hipotética, tá? Dá para ver ali? Dá. Você recebe uma herança de alguém de 50, 100 mil reais, beleza? E aí você vai usar esse dinheiro para alguma coisa. Provavelmente você vai investir em alguma coisa. Vamos pensar que você vai investir. A poupança ela dá 0,5% ao mês. Alguns fundos dão 1%, 3%. E aí você vem falar comigo e eu digo para você que tem um investimento que dá 50% ao mês. Aí você fala, pô, esse negócio está meio estranho. Aí você vai lá e procura no banco e o cara olha para você e fala assim, isso é lícito. Você vai lá na delegacia e o cara fala, é lícito. Você vai lá na Polícia Federal, é lícito. Na Receita Federal é lícito. A minha pergunta é, você vai investir esses 100 mil reais em meio, 1,5% ou 50% ao mês? 50%. Por quê? Porque é mais lucrativo. Vai dar mais rendimento, tá? É meio lógico. Qual a sua expectativa de vida? Daqui um ano. Quantos anos você acha que você Eu acho que isso vai 80. 80? E se você tivesse com 100 anos
bonitão, fortão, saudávelmente boa, beleza? Quanto é a vida eterna? Se você pensa financeiramente em investir naquilo que dá mais lucro, por que você, eu e toda a igreja nós investimos naquilo que dá menos lucro aqui na terra, em vez do que é eterno? Entende? Obrigado. Tá? Então nós temos que entender que isso é um pensamento que as Escrituras estão mostrando para a gente. Nós temos que interagir com esse mundo. Nós não somos chamados para ir para mosteiros e ficar lá. Eu lembro, acho que eu já contei isso também, que uma vez eu fiz um trabalho, eu tinha 18 anos, e aí mandaram a gente ir lá no Museu de Arte Sacra, lá em São Paulo. Aí eu entrei no museu, né, com meus amigos, e as janelas eram todas pintadas de preto. Daí eu perguntei para a pessoa por que não, é porque aí dentro moram as freiras carmelitas descalças, e elas não podem ter contato com o mundo, elas vivem para orar pelo mundo. Aonde está isso na Bíblia? Não existe isso, e é outro extremo, entende? Então nós temos que entender que as coisas de cima, elas devem ter mais valor para nós. Não é que as coisas terrenas, elas não têm valor. Eu tenho uma obrigação perante Deus para cuidar da minha esposa. Minha filha hoje estava fazendo paz, ela não está aqui. Entendeu? Eu tenho obrigações. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar recursos. Tem um termo que tem sido bastante utilizado no meio dos pastores lá, que chama a condição de você trabalhar com tendas, como Paulo fazia. Então eu procuro compensar o que eu não consigo receber da igreja para suprir a minha família com atividades externas. Então essas coisas elas existem, são verdadeiras, mas elas não são a mais importante, porque nós temos um reino eterno que nós temos que pensar mais. Nossos valores eles devem estar concentrados nas coisas espirituais e não nas coisas dessa vida, e isso inclui até mesmo as que são consideradas legítimas, como uma visita, como um trabalho, como um estudo e tudo mais. O mundo ímpio não pensa assim. O que é mundo ímpio ou gentil? Mundo ímpio ou gentil são todos aqueles que vivem no planeta Terra e não confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esses são os ímpios. Quando no Antigo Testamento havia apenas o povo judeu como escolhido, toda a população, exceto o povo de Israel, era povo gentil, era povo ímpio. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, ele vem trazendo para a condição daqueles que não eram judeus a condição de poderem ser salvos, que é quando eu e você somos alcançados. O mundo ímpio certamente não se concentra nas coisas de Deus, nós podemos ver isso claramente diante das coisas que nós contemplamos aí na sociedade. Toda essa bagunça da sexualidade e tudo mais, e a gente vê que a condição da mulher cada vez mais tem sido explorada, e apesar do feminismo estar em alta, talvez, eu não sou um especialista, então, mas eu vejo uma degradação cada vez maior da condição feminina. E aí eu vi uma postagem outro dia assim, as calcinhas agora estão à mostra. Então a nova moda é que as mulheres elas usem uma calça caída, entendeu? Tipo aqueles caras que andam lá, e aí aparece a calcinha mesmo, bem não sei nem como é que é o termo técnico daquilo, mas aquele que vai no ânus, que vai até o ânus, aquele caminhozinho, entendeu? Não, aí é o Cox. O Cox? Cox, não é? Obrigado, falava técnica, entendeu? E aí mostra as moças trabalhando com a calça folgada, mostrando a ala da calcinha. Então, aquilo ali não é uma liberação sexual da mulher, e sim uma violência contra a mulher, grande em parte para satisfazer o apetite dos homens. Então toda essa cultura ela visa isso, visa, e as mulheres elas acham que elas estão sendo liberadas para fazer o que elas querem, mas na verdade elas estão sendo mais abusadas assim. Pela própria natureza deles, os ímpios, eles não conseguem se voltar para as coisas que são de cima. Apesar disso, o estilo de vida dessas pessoas não é muito diferente do nosso, se é que há uma diferença. E aí é o problema. Qual é a diferença do seu estilo de vida para o estilo de vida de uma pessoa que vive num mundo que não conhece a Cristo? Você vem na igreja, você ouve a palavra, você canta louvores, faz orações. E o seu dia a dia?
E a sua segunda, e a sua terça, e a sua quarta, e a sua quinta, e a sua sexta, e o seu sábado? Com quem você fala, como você fala, o que você age? Será que se colocar você e um ímpio e analisar realmente o modo de viver, você tem diferença? Ou você é a mesma coisa? E isso é o grande problema do nosso tema de mundanismo. Ei, Bake-Off, hein, Menise? Nossa! Menise, ela foi lá longe e voltou. Pela própria natureza deles, eles não conseguem se voltar para as coisas que são de cima. Eles não entendem. É como se a gente estivesse falando uma outra língua. É como se você estivesse falando, ouvindo alguém falar em japonês, em alemão, em holandês. Você não entende absolutamente nada. Eles varrem a calçada, nós varremos a calçada. Eles pagam seus impostos, nós pagamos os nossos impostos. Muitos deles, a grande maioria, evita pecados escabrosos da mesma forma que nós evitamos. Para o conceito da sociedade, assassinato é uma coisa escabrosa, ou você, e tem ficado uma moda, né, esquecer animais dentro do carro, esquecer bebês dentro do carro, entendeu? Então, para as pessoas na sociedade em geral, isso é realmente chocante, e para nós também é. E por isso que conviver com eles torna o mundanismo aceitável a nós. Como tem tantas semelhanças, nós nos achamos confortáveis em viver como eles vivem. Podemos aprofundar nosso entendimento no mundanismo com essa definição secundária. Mundanismo significa aceitar valores, as regras morais e as práticas da sociedade, simpática, mas descrente, sem discernir se esses valores, regras e práticas são bíblicos ou não. Mundanismo, dentro do nosso estudo, ele tem essa percepção. As coisas que para o mundo são naturais, elas são bíblicas. Essa ação que é tão comum, ela é bíblica. Será que eu não estou aceitando coisas como sendo bíblicas e elas não são bíblicas, simplesmente para eu ser aceito em meio às pessoas com quem eu vivo? Então hoje você falar que você bebe no meio cristão é pecado? E você se recusar a beber? É interessante que é mais fácil para uma pessoa deixar de beber no meio cristão do que no meio ímpio, considerando a condição do abuso do álcool. Então muitas pessoas, elas não bebem para não escandalizar os irmãos. Então dificilmente você vai me ver bebendo. Eu, primeiramente, que eu não sou muito chegado, já bebi muito no passado, tá? Mas de vez em quando, entendeu? Eu tomo uma cerveja com a minha esposa, entendeu? No lar, ou numa praia, alguma coisa assim. Mas você não vai me ver fazendo isso no meio público, em especial porque eu escandalizar uma pessoa como uma pessoa pública é pecado. Mas as pessoas, elas fazem isso com muita facilidade, mas quando chegam no meio ímpio, em que todos estão bebendo, você não beber é algo que traz um desconforto. Você não vai beber por quê? Que besteira. E a pessoa acaba cedendo uma coisa que ela acha e ela entende como errado, simplesmente para estar bem naquele meio. Mundanismo nada mais é do que aceitar o costume da sociedade, desde que ele não seja um pecado escabroso ou óbvio. Então, não é algo que todo mundo condena, que é grosseiro, então eu aceito. Isso é mundanismo. Mundanismo é um assunto tão amplo que merece talvez mais um ano de estudo. Mas eu vou limitar a nossa discussão em 3 áreas, que trabalham bastante o conceito dos pecados aceitáveis e sutis dentro das nossas vidas. O primeiro deles é o dinheiro. E não tem nenhuma apologia em pregação do dízimo e oferta, mas eu vou ter que falar disso. Tá? Imoralidade. Nós estamos falando da sexualidade, sim. E também idolatria. Talvez você possa achar até estranho, porque tanto imoralidade como idolatria na igreja é condenado. As duas áreas, porém, apresentam determinados aspectos que começaram a se tornar aceitáveis no nosso meio. As pessoas, elas começam a olhar para essas situações como comuns. E quanto à questão do dinheiro, também há certas coisas, como roubo, trapaça, fraude, que não vão ser tratadas. Não é esse o objetivo.
Roubar é pecado e na sociedade como um todo é pecado. Qualquer fraude que você faça, qualquer desvio, qualquer tipo de trapaça é algo que nós condenamos, tanto de uma forma ímpia como de uma forma dentro da igreja. Todavia, nessas 3 áreas nós vamos focar naqueles que são aceitáveis para nós, mesmo sendo pecado. O primeiro deles é dinheiro. Os Estados Unidos, que é um país que tem muito mais, vou dizer para vocês, muitos dados estatísticos do que nosso Brasil, ele é um dos países mais ricos do mundo. Isso é realidade. Já desde a década de 80, ele continua sendo um dos países, se não o país mais rico do mundo. E apesar disso, o jeito deles lidarem com os recursos financeiros é vergonhoso. Em 2004, a renda anual de uma família de classe média era algo em torno de $52 mil por ano. Mesmo assim, as famílias tinham uma dívida de $7 mil em cartão de crédito, ou seja, eles tinham uma vida abençoada, não era regalada, era uma vida média. Vamos esperar passar o caminhão de som, né? Ninguém está chegando. Está vendendo tapete. Apesar dessa família de classe média receber mais de $52 mil por ano de renda, eles tinham, em média, também uma dívida de $7 mil em cartão de crédito. O mais alarmante é que dessa renda dos $52 mil, a contribuição das famílias, de uma forma geral, pessoas ímpias, era de menos de $700, ou seja, 1,5%. Então, as pessoas, apesar de receberem $52 mil por ano, eles apenas compartilhavam com pessoas carentes, obras sociais, 1,5% do que eles recebiam, ou seja, a maioria daqueles recursos ficavam para eles. Naturalmente, a estatística tem como base toda a população, e é claro que quando nós consideramos a população evangélica, a situação ela melhora, mas melhora pouco. Nessa mesma pesquisa, membros de 8 denominações evangélicas, eles destinavam apenas 4% da sua renda para obras do reino de Deus e obras sociais. Então o mundo pagão separava 1,5%, e as pessoas que eram cristãs, pessoas que eram educadas no conceito de dízimos e ofertas, no conceito de devolver aquilo que era do Senhor, eles separavam apenas 4%. A porcentagem ela era maior em 68, que era 6%, e agora cai para 4%. Se essas 8 denominações elas representam as igrejas evangélicas como um todo, isso significa que nós temos sido cada vez menos generosos a obras sociais e as obras que as igrejas promovem. Então, quanto mais as pessoas trabalham, quanto mais as pessoas recebem, menos elas compartilham. Além de estarmos ofertando menos para as nossas igrejas, parece que a maior porcentagem que damos é gasto em causa própria. Quando você pensa no sentido da igreja, do que ela recebe, em vez dela compartilhar bastante, ela compartilha apenas 10% daquilo que ela recebe. A grande maioria do que a igreja recebe fica para a igreja. A igreja não ajuda obras missionárias, a igreja não ajuda pessoas, não alcança vidas, e fica para ela. De cada $1 que é recebido, apenas 3%, ou seja, 3 centavos de cada $1 é recebido, ele é compartilhado com alguém. Se ajuda alguém com uma cesta básica, se ajuda alguém com uma obra social, se ajuda alguém de alguma forma ou espécie. Resumindo, parece que as igrejas evangélicas, famílias evangélicas americanas têm guardado mais da sua renda para si mesmas e ofertado menos para as igrejas. E as igrejas têm gasto mais com seus próprios programas e ministérios e enviado menos para o campo missionário, que é a grande demanda que nós temos que ter para os nossos dízimos e ofertas. Então a gente vê que o contexto da igreja evangélica americana ou a sociedade americana, ela é exatamente igual à sociedade brasileira.
Nossa sociedade brasileira ela é muito influenciada por aquilo que é falado nos Estados Unidos. O evangelismo do Brasil, ele vem basicamente nessa cultura evangélica, vem dos Estados Unidos através de missionários da Igreja Presbiteriana, da Assembleia de Deus, da Igreja Batista. Então os conceitos deles são transportados para nós e nós fazemos o mesmo. Está aí a nossa cestinha de alimento, em que pouco se traz, todo mundo se alimenta, todo mundo, eu acho que ninguém aqui falhou uma refeição, mas ninguém lembra de abrir o armário e pegar 1 quilo de arroz, um saco de feijão, alguma coisa. Ninguém pensa nisso, porque eu estou com a minha barriguinha cheia, os outros que se lasquem. Esse é o pensamento nosso, quando nós agimos assim. Denise? E o dinheiro hoje que domina é o cartão de plástico, né? O dinheiro de plástico, né? O cartão de crédito. E essas pesquisas da FEComércio, sei lá, que diz que o brasileiro é muito endividado, né? Esse negócio do SPC e tal. Então, quanto mais que gastamos conosco, e tão endividado que é o brasileiro, a gente rouba do pobre, né? Quanto mais gastamos conosco, não é lícito gastar conosco de uma forma equilibrada. Perfeito. Mas quanto mais gastamos tanto conosco, pensamos tanto na gente, o mundo gira ao nosso redor, o pobre fica esquecido, né? Porque nós somos um saco sem fundo. Tem um estudioso... Tem um versículo que fala, dá, que é em Provérbios. Então, quando eu fiz faculdade de administração, eu lembro que tinha um psicólogo, ele não é referência de nada das escrituras, mas ele tem uma pirâmide chamada pirâmide de Maslow, em que ele fala que você começa com necessidades básicas de alimentação e depois tem necessidades de você se socializar e vai subindo, até que chega no topo da pirâmide, fala assim, quando a pessoa está satisfeita, aí ela começa a ajudar os outros. Quem de nós fica satisfeito? O cara não tem um carro, aí ele compra um carro, usadinho, cheio de defeito, daqui a pouco ele começa a olhar para o outro carro, e olha para o outro carro, até que ele compra um carro zero, e quando ele compra um carro zero, ele quer um carro melhor, e é um carro SUV, e se tem um, ele quer dois. Eu não tenho alimento, aí eu tenho arroz e feijão, daqui a pouco eu quero um bife, depois eu tenho um bife, eu quero uma picanha, depois de uma picanha eu quero um filé mignon, aí eu quero uma churrascaria, e aí eu quero comer camarão, eu quero comer lagosta, eu quero comer... Você vai indo, não tem fim. Eu não tenho roupa. Aí eu me satisfaço com uma camisetinha, com uma calça e tal. Daqui a pouco eu quero mais. As casas cada vez mais se investem em closet, que é enorme. E mulheres, em especial, elas são repletas de coisas desse tipo. Se você, mulher, parar e olhar e falar assim, eu vou a partir de hoje tirar uma peça de roupa e vou usar uma por dia até esvaziar meu guarda-roupa. Quanto tempo você demora para esvaziar seu guarda-roupa? Entende? É claro que o homem tem outras dificuldades, mas isso é tão gritante, entendeu? E a gente vê as pessoas, eu tenho 150 pares de sapato. Caraca, que loucura! Então o ser humano, ele não consegue satisfazer. Então essa pirâmide de Maslow é uma tremenda furada em dizer que a pessoa ela vai ajudar os outros a partir da sua satisfação. Não vai. A pessoa entra na igreja e a pessoa fala assim, não, eu vou ser abençoado, eu vou fazer uma campanha assim, assim, assado, e a partir desta campanha eu vou ser abençoado, eu vou ajudar, vai nada. Em regra, a grande maioria, ela só ajuda quando está precisando, porque ela quer de alguma maneira estabelecer uma adoração profana. Eu vou lá e dou e recebo algo em troca, como é aqueles cartazes que a gente vê nos postes. Traga o amor em 3 dias, aí você vai lá dar uma oferta, ou vai lá no culto de afro, você dá a pinga para o Exu e ele te concede uma coisa. Então essa adoração profana de dar e receber, ela é embutida dentro do meio cristão. Por isso que a gente muitas vezes se constrange, eu vou continuar falando isso aí, ainda vai, depois do intervalo nós vamos avançar bastante, no sentido de que o problema não é você ter dinheiro, ou você, como a Mídia falou, você gastar consigo mesmo, não tem problema. Você não é o conceito franciscano, você não pode ter nada. Não, você pode, eu quero que você viaje, eu quero que você tenha um carro bonito, um apartamento, entendeu? Que você possa comer em bons restaurantes. Me alegro se você fizer isso, mas tem que ter equilíbrio. Você não pode entrar nem na questão da dívida e também nem esquecer dos outros, que é esse que é o problema. Sim? Eu quero só compartilhar esse versículo aqui em 1
Timóteo, com a igreja, né? Porque a referência a dinheiro, né? Fica lá em 1 Timóteo 6, 8. Se, pois, temos alimentos e vestuários, contentemos-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e a si mesmo se afligem com múltiplos tormentos. Quando você ama o dinheiro, você se afasta da fé. Você responde como o chamado do rei. Eu comprei um carro novo, eu comprei uma casa nova, eu tenho que testar, eu tenho que experimentar. São coisas que são perecíveis. Aconteceu uma coisa interessante pela situação toda, né? Apesar de você não estar muito ligado com isso, nós temos esse ambiente que nós alugamos, que era um aluguel em torno de R$ 2.200, R$ 2.300. Quando veio a pandemia, eu negociei com o proprietário. A grande maioria das pessoas que trabalhavam com vendas tiveram que ficar em casa. E aí nós abaixamos o aluguel de 2.200, fomos abaixando, chegamos a R$1.000. E eu não achei nem lícito pedir para baixar mais. E aí, na sequência, ele morreu de Covid. E o filho dele assumiu. E eu expliquei para ele a situação. Ele falou: não, pastor, tranquilo. Esse imóvel é um imóvel que faz parte do inventário, do espólio. Entendeu? E nós queremos vender esse imóvel. Eu falei: tudo bem. Se você importa que eu fique nele, enquanto você não vende. E aí, ano passado, algumas visitas vieram. E aí, sumiu visitas. Quando foi ontem, ele me ligou e falou: pastor Paulo, eu tenho uma visita aí de um cara que quer ver a loja. Eu falei: tudo bem. E aí eu orei e falei: Deus, a gente está tranquilinho aqui. Nós estamos hoje pagando R$1.300. Não chegamos, não temos condição de subir para os 2.000. E eu falei assim: está nas suas mãos. Se você achar que a gente tem que ir para um outro local, está nas suas mãos. E aí eu vim aqui, era por volta das 13 horas. E abri a igreja, o rapaz estava aí, o filho do rapaz do dono, e aí ele comunicando com o cara: já estamos aqui, estamos esperando você e tal. Aí daqui a pouco ele entrou com o olho desse tamanho assim, ele falou: pastor Paulo, você não sabe o que aconteceu? Eu falei: o quê? Ele acabou de bater o carro no IPTG. Eu falei: caraca, né? O cara veio para ver um imóvel. Eu acho que o cara no mínimo vai falar assim: eu não vou não, né? Está amarrado esse negócio aí. Entendeu? Eu achei interessante, entendeu? É claro que ninguém jogou a palavra de maldição, nem existe esse tipo de coisa. Tá? Mas a situação é uma situação que ocorreu, entende? E meu coração ele traz um paz, porque se o cara fala assim: o cara está querendo trabalhar com investimento, aí vocês podem até ficar na loja, mas o cara não vai querer alugar a gente por R$1.300, que a gente vai ter que sair e ir para outro lugar. Então a gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer as coisas que são pertinentes ao dia a dia. Mas nós não podemos esquecer nunca que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Nós vamos para o nosso breve intervalo de 15 minutos, quando for 10h45, nós estaremos retornando ainda com esse assunto financeiro. Nós ainda temos um pouco de material para trabalhar e eu creio que talvez não dê para acabar o mundanismo hoje. Nem hoje, nem só na volta de Cristo. Não. Entendeu? Talvez a gente passe para ainda o mundanismo na próxima aula. E quem sabe, talvez estenda um pouquinho mais esse estudo. Tá? Que Deus te abençoe e te conceda graça. Amém? Tudo bem?